Olá, quarto ano, tudo bem, meus amores? Chegamos na última unidade de história. Olha lá que vitória, hein, pessoal? Vamos lá, unidade 14. Nós vamos tratar dos negros e indígenas no Brasil independente. Como ficou isso? Nós vamos caminhar das páginas 109 até a página 115. Vamos estudar como passou a ser a vida dos índios e dos negros após o Brasil tornar-se independente. Será que mudou alguma coisa? Vocês têm que fazer essa leitura, 109 a 115. Ouvir explicações e olha lá as páginas que nós vamos fazer as atividades. 112, 113, 115. Prestem atenção para mandar as páginas certas aos professores. Tarefa: exercício 1 e 2, páginas 119, 120. Vamos para a nossa revisão já costumeira, né? Olha lá, a família real portuguesa foge para o Brasil. Olha a cara da Dona Maria I de desespero. Abertura dos portos. Dom João nomeia Dom Pedro I como príncipe regente. Dom Pedro I proclama a independência e outorga a primeira Constituição. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I e da maravilhosa Leopoldina, não consigo falar Leopoldina sem falar maravilhosa primeiro. A mãe morre e o pai o abandona aos 5 anos. Esse abandono aqui é doído, né, pessoal? Mas ele teve que voltar, ele tinha serviço para fazer em Portugal, né? Ele tinha que voltar. Aos 14 anos, Dom Pedro II torna-se imperador do Brasil. Até o fim do seu reinado, ele traz muitas melhorias ao Brasil. A gente não pode deixar de falar que, assim como todo governante, ele teve muitos defeitos, né? Principalmente nessa parte aí da escravidão, que já tinha que ter extinto isso, mas ele trouxe muitas melhorias, pessoal, e ele era uma pessoa muito culta, muito viajada. Então, por isso que eu falo que tem que estudar muito história, ver a vida deles, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, né? Desde o comecinho, vocês lembram quando a gente começou a estudar a apostila? Ó, só tinha o índio no Brasil, aí veio o descobrimento, o pau-brasil, capitanias hereditárias, o comércio escravo começa no Brasil, chegada dos jesuítas, que entrou em embate com os bandeirantes, lembra? Os bandeirantes queriam acabar com os índios, escravizar, os engenhos de açúcar. E enquanto isso, lá na África, o povo da África estava de boa vivendo lá, chegam os portugueses, construção do Forte de Arguim, início do tráfico de pessoas. Antes da independência, negros e nativos, quem nasceu aqui, né, no caso os indígenas, foram escravizados, foram perseguidos por portugueses e bandeirantes. Será que a Constituição mudou alguma coisa na vida deles? A Constituição vem para nos dar direitos e deveres. Será que deu algum direito aos negros e indígenas? Nessa unidade de História do 4º ano, nós vamos estudar como que ficou a vida dos indígenas e dos escravos negros aí, após a independência. Reparem nessa imagem aqui, é aquele quadro de Pedro Américo, né, que nós já estudamos. Enquanto Dom Pedro está lá gritando independência ou morte, olha a situação dos indígenas e dos negros aqui. Vamos embora, que isso aí não é para nós não. Olha o que o nosso personagem indígena fala para os negros. Eles estão independentes de Portugal e nós estamos independentes de quem? O que vai sobrar para nós nessa bagunça toda aí? A partir de 1822, o Brasil se torna uma monarquia, né? Dom Pedro decreta a independência, outorga a Constituição. E nessas aulas a gente vai ver como que ficou isso. A gente começa com imagens, pessoal. Imagem de uma sapataria, ó, do Debré, onde mostra negros, ó, trabalhando na sapataria, ó, negros libertos, eram empregados em diversas áreas. Prestem bastante atenção a essas imagens que mostram assim, o cotidiano dos negros no Brasil Império, porque vocês vão precisar dessas imagens para fazer as próximas atividades, tá?
Essa daqui, ó, é o encontro de índios com europeus. O primeiro encontro ali, né? Quem fez essa imagem foi o Rugendas, em 1835. Representa o contraste de culturas. Nós vamos falar muito disso. A cultura do europeu e a cultura do índio. Muito diferente uma da outra, não é? Lembre-se dos artigos da Constituição. As leis brasileiras naquela época atendiam os indígenas e os escravizados? Qual era a situação da população indígena durante a monarquia? E a da situação dos escravizados? Comece, professora, comece que eu estou doidinho para saber. O Pedrinho é muito curioso. Mas olha o que o índio fala para ele. Calma, menino branco, vamos com calma. Olha lá a população indígena, vamos falar dela primeiro. Era muito complicada a situação dos índios, mesmo com a Constituição. Os índios Tupi e Guarani, que foram ali os primeiros povos que os brancos encontraram, estavam praticamente extintos por causa das lutas e por causa da aculturação. Né? Que é a aculturação, pessoal? É você tentar impor a sua cultura a um povo que já tem a cultura dele. Fala, ó, você só vai ser gente na hora que você viver igual a mim, tá? Então, ainda existiam muitas comunidades indígenas que não estavam sob o controle dos brancos, que reagiram, que lutaram, que não queriam ser dominados pela Europa. Eles eram chamados de bravos, né? Quem não reage é bonzinho. Quem abre a boca e tenta se defender é considerado bravo. Um exemplo eram os botocudos, uma tribo indígena, ó, que viviam no território ao norte do Espírito Santo, sul da Bahia, ali perto de Minas, ali naquela divisa ali, eles viviam naquela região. Se os portugueses, ao invés de chegar em Porto Seguro, tivessem chegado um pouquinho mais para baixo, pegassem os botocudos e os goitacás, não teria sobrado português para voltar para Portugal, viu? Mas eles encontraram os tupi e os guarani, que era bonzinho, né? Deu no que deu. Bom, eram chamados de bravo. Os índios chamados botocudos, eles eram considerados ferozes e indomáveis. Foram classificados como bravos. Já os tupi e os guaranis eram considerados mansos, porque eles eram bonzinhos, eles receberam os portugueses, acolheram, deram comida, deram água, deram ouro, deram tudo que tinha. Vai lá nos botocudos e nos goitacá para vocês verem o que sobra para vocês, né? Queria ver se os portugueses exploradores tivessem encontrado esses botocudos primeiro. Iam levar umas boas flechadas no lombo, para deixar de ser folgado. Ai, gente, como eu queria. Falou, ó, não volta aqui mais não, gente. Não vem colonizar aqui, não. Olha lá os botocudos de perto. Eles eram chamados botocudos porque eles têm esse costume de usar um apetrecho aqui, que eles chamam de botoque. Mais imagens dos botocudos, ó. Tá vendo? Ó, atual, ó. Olha que legal. Gente, DNA da Polinésia foi encontrado em alguns índios. Como isso? A Polinésia é uma ilha que fica lá no Pacífico. E aí, em estudos, descobriu-se que eles têm ligação com essa ilha, com o povo dessa ilha. Mas como? Se eles moram aqui no Brasil, como que eles deram a volta e foram parar lá no Pacífico? Aí o índio fala assim, ó, vocês brancos acham que sabem de tudo, né? Gente, os índios tinham uma inteligência muito elevada. Eles tinham mecanismos muito avançados. Eles sabiam navegar, eles olhavam estrelas, percebiam mudança climática. Então, para saber mais, clica aqui, ó, para você ler a matéria toda. E aí, pessoal, surgem dois grupos. Vocês percebam que eu não estou lendo tudo na íntegra, vocês têm que ler. Dois grupos. Uns que defendiam os índios e outros que queriam que matassem os índios bravos.
Ô índio, acho que as coisas não ficaram boas para você de novo, hein? Só que o que acontece? Esse pessoal que queria matar os índios, ó, não vai ter conversa com esses índios bravos, não, o negócio é matar, acabar com tudo. Só que esses aqui que defendiam, até tentavam defender, mas de uma forma bem errada. Quer ver como? Os defensores. José Bonifácio de Andrade Silva, aquele que participou do movimento da independência junto com a dona Leopoldina, ele defendia os índios. Só que ele queria defender de uma forma assim, ele queria, cadê a palavra? Civilizá-los. Ele e o grupo deles, queria que os índios deixassem de viver daquela maneira que eles viviam, viesse para a cidade, para o centro urbano, e vivesse como os portugueses viviam, com roupa, sapato, trabalhando, a religião que os portugueses queriam na época, o catolicismo. Para eles isso estava salvando. E na opinião de vocês, tirar o índio lá do lugar deles, da vida deles, da crença deles, trazer para uma outra vida, isso é salvar? Só que ele não queria que usasse violência. Tinha esse a favor, né, do grupo do José Bonifácio. Ele não queria usar a violência. Quando os indígenas aprendessem a se portar como homens brancos, eles seriam reconhecidos como cidadãos. Mas, gente, lá na Constituição não fala que cidadão é todo brasileiro nascido no Brasil? Eles não estavam respeitando nem a Constituição. José Bonifácio não considerava o processo de aculturação, isso que eu falei, você invadir a cultura do outro, você tirar a cultura daquela pessoa, né? Também era parte da grande injustiça. Porque violência, gente, não é só soco, não é só tiro, porrada e bomba, né? Violência também é isso aqui. Você tirar eles do lugar que eles moram, não respeitar a cultura, não respeitar a crença, é uma forma de violência. Olha o que José Bonifácio ele defendia. Civilização dos índios, abolição gradual da escravatura, ó, legal. Criação de escolas de ensino técnico, bacana. Reforma agrária, bacana, porque naquela época era muita terra, não tinha dono, os donos eram só os ricos, então tinha que dar terra para os pobres também. Proibição de contrair empréstimo estrangeiro, legal, para de fazer dívida aí, ô imperador. Transferência da capital do Brasil para uma cidade à cabeceira de São Francisco. Todo mundo sabe que a capital do Brasil era Rio de Janeiro. E passou para Brasília ali na década de 60, né? Gente, essa ideia é antiquíssima. Desde 1823, José Bonifácio já conversava com Dom Pedro I sobre isso, sobre essa mudança da capital. E sabe qual é o nome que daria a nova capital do Brasil? Petrópolis, em homenagem a Pedro Petrópolis, ou Brasília. E olha, só foi sair do papel em 1960 com Juscelino, né? Olha lá o que é aculturação, esse nome que eu estou falando bastante. Educar, compartilhar da mesma cultura dos brancos, tá? Por mais que vocês sejam bravos, podemos convencê-los a viver como nós, os brancos, sem violência, de boa. Olha o índio, até parece que ele não sabe que foi por causa disso que o meu povo sofreu. Tá, vocês podem viver igual nós, mas era isso que eles queriam? Não era isso, eles queriam viver a vidinha deles tranquila lá, na mata, na floresta, né? E olha o grupo que queria exterminar os índios bravos, pessoal. Os deputados, sabe aqueles que só representavam ricos? Olha lá, os deputados. Os deputados que discutiam a Constituição, eles queriam exterminar os indígenas bravos e recompensar os mansos que viverem igual a eles. Se vocês viverem igual eu, que igual a mim, né, minha cultura, minhas roupas, minha comida, vocês são bonzinhos. Se vocês se recusarem, vocês são bravos e terão que ser exterminados. Era isso que eles falavam. Aqui são alguns pontos que esse grupo de extermínio defendia.
lutar contra os índios, instalar esses grupos em aldeamentos, transformar os índios em trabalhadores, tudo em prol do branco, tá? E aí eles criaram praças fortes, tipo uns fortes, que era assim, se os índios se rebelassem, eles já tinham um centro estratégico para combater essa revolta. Os indígenas na Constituição. Será que cita os indígenas na Constituição de 1824? Não incorporou nenhuma das discussões. Ninguém quis tocar no assunto dos indígenas na Constituição. Não era interessante para os ricos pensar na população indígena, né? Cada província teria liberdade para escolher o que fosse. Tipo assim, Dom Pedro I e a Assembleia lavou as mãos. Falou assim, ó, cada um vê o que faz com seus indígenas aí, eu não vou falar nada. Será que estava certo? Não teve um para defender esse povo na Constituição, não teve um representante. Claro, né, a população não podia votar. Olha lá o que eles eram obrigados a fazer a catequese. A população indígena era obrigada a prestar mais diferentes serviços para o Estado, para os governantes, mas nenhum direito lhe foi dado. Vocês só trabalham e não têm direito a nada. Ou seja, os indígenas não foram considerados cidadãos brasileiros. Eles eram os donos da terra, roubaram a terra deles e mesmo assim eles não eram considerados cidadãos, gente. Olha que absurdo. Bom, um outro resuminho da Constituição onde trata dos cidadãos. Foi o que eu acabei de falar. Mas cidadão não era todo mundo nascido no Brasil? Mas não servia para os indígenas. Olha que injustiça. Peraí, professor, tem alguma coisa errada. Alguma coisa injusta. Índios nasceram no Brasil, mas por que não foram considerados cidadãos? Não tinha ninguém para defender os índios? Não, porque a Constituinte só tinha deputado rico. Olha aqui esse quadrinho, ó, que é o choque de cultura. Meu Deus, eles não usam roupas, os brancos, quando chegaram. E olha os índios. Olha, eles não usam penas. Cada um com o seu modo de vida, cada um com a sua cultura. O que tinha que fazer? Respeitar, meu Deus, era só respeitar. Cada um vive da maneira que quer, dentro de um respeito mútuo, não é isso? Em defesa dos povos indígenas, embora houvesse no Brasil pessoas que estavam dispostas a defender os indígenas, esse texto aqui, pessoal, fala do que eu já falei. Eles queriam defender, mas defender do jeito errado. Tem até um ponto que eles falam que o certo não era roubar a terra dos índios, era comprar. Eles queriam comprar a terra dos índios, igual tentam fazer hoje, né? Eles queriam dar dinheiro para os índios para invadir a terra deles. O que índio ia fazer com dinheiro? Eles iam para onde? Viver do quê? Sendo que a terra, a natureza, a floresta faz parte da cultura deles. Para eles manterem o costume deles, eles precisam da floresta. Não é isso? Ó? Da preservação de suas terras, tá? Então, esse pessoal que tentava defender dessa maneira, na verdade, eles desrespeitavam sua cultura. E isso contribuiu para o extermínio dos índios também. A cultura dos índios e o modo de viver não valiam nada? Estavam sendo obrigados a deixar tudo para trás, o que era de costume deles? Sim, era isso que faziam com os índios e tentam fazer até hoje. Pessoal, na página 14 tem um textinho, na página 112 e 113, tem um textinho que fala da época lá do Império, como era a violência na região do Rio Negro, em Manaus. Então fala que eles sofreram com epidemias de varíola e sarampo, que eles precisaram deixar suas aldeias, que os brancos levavam eles para vilas, colônias, poder trabalhar para os brancos. Alguns tentaram reagir. Em algumas ocasiões, os índios se revoltaram e aí foram chamados de bravos. E os brancos continham essas rebeliões com uma violência tremenda.
Então, vocês têm que fazer a leitura desse textinho. Aqui tem algumas palavras que têm um significado. E aí nós vamos para as questões. Apresenta corretamente a causa da intensa fuga dos índios dos povoados e vilas. Eles tinham que fugir das vilas aqui. Por quê? Por causa da epidemia de varíola e sarampo que os brancos levaram para eles. Então, eles tinham que fugir. Nessa questão aqui, grifada em verde, ó, é a segunda, que fala do quê? Famílias indígenas da região de Manaus eram obrigadas pelo branco de mudar, eles eram obrigados a mudar. Tinham sua cultura desrespeitada, sofriam massacres, matavam todo mundo. O que está certo aqui? Muitos dos grupos indígenas se revoltavam e lutavam contra isso, tentavam se defender. Olha a parte do texto que fala isso, grifado em verde. O objetivo do governo da região do Rio Negro em relação aos índios era... Qual era a intenção do governo nessa época? Manter na província, ali no estado, na região, certo número de trabalhadores para atuarem na construção da extração de salsa-parrilha e de borracha. Vê aqui o que é salsa-parrilha, tá? Então, eles queriam, na verdade, que os índios trabalhassem para eles de graça. Era isso que eles queriam. A4. Qual a relação entre o debate que estava ocorrendo no Brasil sobre a população indígena e a situação vivida pelos índios? Tá, estava um problema lá. Estava acontecendo invasões, doenças. Então, houve um debate sobre isso. O que eles estavam fazendo? O que estava acontecendo com os índios que viviam na região? Então, ó, qual é a relação do debate e da situação? Eles conversavam sobre essa situação e como resolver, tá bom? Seguindo, página 114, 115. Primeiro, vamos ver o que é calúnia. Falar coisas sobre alguém com afirmações falsas. Mentir sobre uma pessoa. Exemplo. A Doroteia pega lápis dos outros. Ele está acusando uma pessoa, falando uma mentira. Então, isso chama-se calúnia. Leia abaixo um texto, apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil, escrito no século XIX por José Bonifácio. Esse textinho vocês vão ler, que é um texto que fala... que foi José Bonifácio que escreveu. Então, ele indica aqui como fazer para civilizar os índios, tá? E nesse texto, pessoal, ele chama os índios de preguiçosos. Que coisa mais absurda, ó, deve ser preguiçoso. Por isso que o índio aqui está falando, ó, que calúnia! Roubaram tudo que era do meu povo e ainda falam mal de mim. Pois é, você viu? E ainda diz que quer te defender. Como que uma pessoa quer defender a outra chamando ela de preguiçosa? Isso é um completo desrespeito à maneira de vida dos índios, tá? Ó, o Isaac Newton é citado aqui porque tem uma frase que o Isaac Newton fala que José Bonifácio usa, tá? Por isso que ele é citado. Então, ele foi um importante cientista do século XVII. Então, por isso que ele aparece aqui, porque ele é citado no texto do José Bonifácio, que vocês têm que ler. Que medidas José Bonifácio propunha? Isso eu até já falei, né? Como que ele queria civilizar os índios bravos? Mudar as circunstâncias em que viviam os índios bravos, ou seja, submetê-los à catequização e aldeamento. Cercar os índios em um lugar ali e ensinar a catequese. Como ele descreve os índios bravos? Ó, eu falei. O autor descreve os índios como preguiçosos, dadas as contínuas guerras, sem religião e incivilizados. Sem religião, não. Os índios tinham a crença deles, mas não era a mesma dos brancos. E os brancos não respeitaram isso. Tinha que ter a mesma religião dos brancos. Olha o absurdo. Segundo o autor, como viviam os índios? De forma preguiçosa. Olha que absurdo. De forma preguiçosa, sem trabalhar, porque tinham muita terra onde podiam caçar, pescar, colher frutos.
Agora me diga uma coisa, os índios moravam aqui, eles viviam da caça, da pesca, da colheita, depois aprenderam a plantar. E o que tem isso? O que tem de mal nisso? Né? Eles viverem da maneira deles, mas isso incomodava muito os brancos, né? A que conclusão chegou ele sobre a conversão dos índios? Era difícil, mas possível. Vamos refletir sobre o texto. E as pessoas que defendiam a causa indígena pensavam na preservação? Não. Eles não levavam em consideração a preservação das terras e cultura dos povos, tá? Aí no caderno de vocês ou na apostila, vocês façam a resposta completa, tá, pessoal? Só estou dando uma explicação porquê da resposta. Vocês aí têm que fazer ela completa, tá bom? Você considera os índios classificados como bravos? Realmente bravos? Justifique. Tá vendo esse resposta pessoal? Vocês não precisam copiar essa resposta pessoal. A gente está falando que é uma resposta que vem de vocês, que é a maneira que vocês pensam. Ó, você, aluno, você, que jeito que você pensa. Então, nós demos uma sugestão, ó. Na verdade, os índios lutavam para se defender. Então, isso aqui é uma sugestão de resposta, porque a resposta é de vocês, é pessoal, de cada um. Olha lá para a próxima aula. O que nós vamos ver? A situação dos negros, professora. Como é que ficou a situação dos negros? Porque nós falamos dos indígenas. Já me chamaram de vagabundo. Não quero nem ver o que vão aprontar com meus amigos afro. Eita, vidinha difícil, viu? Tarefa. Exercício 1 e 2, páginas 119 e 120. Vocês vão analisar as afirmativas em relação à população indígena da época, defendidas pelos brasileiros que estavam envolvidos na elaboração da Constituição. Presta atenção que é para fazer aqui na tarefa. Nós vamos marcar letra A ou letra E. A letra A, nós vamos marcar para as afirmativas que queriam aculturar o índio bravo, que queriam tornar ele branco, com costumes brancos. A de aculturação. E o E para aquela frase que indica que queria exterminar os índios, queria acabar com tudo. Então, eu vou marcar E para extermínio. Vou ler uma frase e vou analisar. Essa frase quer aculturar ou quer exterminar? E vou marcar a letra A ou a letra E, tá? No 2. Depois de estudar a situação da população indígena no período da monarquia, você diria que as leis daquela época atenderam a essa população? Garantiu melhor condições de vida para eles? Alguma lei naquela Constituição defendeu os indígenas, pessoal? Melhorou a vida deles? Sim ou não? E aí vocês vão justificar. Se você colocou sim, por quê? E se você colocou não, o porquê. Lembra de justificar. Não é para colocar só sim ou só não. Certo? Pessoal, a aula termina por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos tratar da sequência da situação dos negros na monarquia do Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.